Boa noite a todos. E nós vamos refletir na palavra de Deus a partir de Jesus, de um episódio com Jesus. E é interessante que Jesus nos ama tanto, ele se importa com a aprendizagem, com os alunos, com os discípulos, que eles estivessem bem equipados, que a lição estivesse muito clara para eles. Mas muitas vezes a gente até tem o desejo, porém o medo nos frustra, nos limita, e o medo é um péssimo conselheiro, né? Um péssimo amigo. Nada de medo, porque ele nos breca, ele nos intimida, ele não nos deixa avançar, ele nos faz retroceder. Jesus, sabendo disso, no período da sua ressurreição, era um período em que os cristãos estavam perseguidos, tão perseguidos que Jesus foi crucificado e os discípulos não o acompanharam naquele período. Todos eles fugiram, né? Foram liberados e se esconderam. Ali, naquele momento, a pressão era grande em Israel, né? Pelos romanos, pelos judeus. Então, no momento em que Jesus está ressurreto, em que ele volta à vida carnal e ele se apresenta, foi uma grande novidade. E o livro de Lucas mostra isso, o livro de João também mostra isso, que as pessoas, né, não esperavam. Apesar de Jesus ter falado que haveria ressurreição, os discípulos, o impacto daquela morte foi uma morte violenta, uma morte que mostrou crueldade, aquilo ainda estava muito impactado. E é isso que eu quero colocar. Às vezes a gente vê muita notícia ruim, um impacto muito ruim, e a gente esquece que um momento bom vai chegar. É só a gente lembrar da pandemia. Tem tanta gente impressionada com a grande perda da pandemia real, que as pessoas ficam sem esperança de que o dia melhor virá. E foi isso que aconteceu. Aquele pessoal que estava ao redor de Jesus, eles estavam tão impactados com a morte de Jesus que parece que isso era o mais importante do que a expectativa, a esperança de tudo que Jesus apontou após, que iria acontecer após a sua morte. Ou seja, o Espírito Santo de Deus ficaria na terra com cada um de nós. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Jesus, que é Deus na terra. Então, nós teríamos a mesma ousadia de Jesus, nós teríamos o mesmo esforço. Foi isso que Jesus tentou dizer para cada um deles. Era um momento muito bom a ressurreição de Jesus, porque agora os discípulos teriam também a manifestação do Espírito Santo de Deus. Fariam obras, e Jesus disse, maiores do que Jesus, porque o próprio Jesus estaria com eles na pessoa do Espírito Santo. Mas o impacto era grande. E quando o impacto é grande e a gente não aprende a lição, Deus é muito amoroso. Ele repete a lição. Ele fez isso lá na multiplicação dos pães, ele mostrou mais de uma vez, não é? As lições no mar, no vento, na tempestade, Jesus fala mais de uma vez. Então, Jesus não tem problema de repetir a lição. A questão é, estamos desejosos de aprender e de repassar a lição? Estamos abertos e humildes para reconhecer que precisamos ouvir mais uma vez a lição? E estamos entendendo que se Jesus investe mais uma lição na nossa vida, é porque ele conta conosco, conta com o que nós vamos fazer com essa lição, como é que nós vamos praticar essa lição. Então, lá no livro de João, no capítulo 20, quando Jesus ressurreto está, ele encontra com os discípulos que estão dentro de casa, com portas trancadas e com medo. Diz o capítulo 20, no verso 19. Mas Jesus chega e porta fechada não é problema para Jesus, porque Jesus é a própria porta. Ele diz, eu sou a porta. Então, Jesus entra e se coloca no meio desse grupo que está amedrontado, ainda com aquela
imagem de Jesus ali nos 3 dias após a morte, impactados emocionalmente. E Jesus vem com a sua docilidade, com o seu amor, com o seu carinho, e diz: paz seja convosco. Jesus diz: paz seja convosco. Essa palavrinha paz é tão pequena e algumas pessoas nem a conhecem, né, na prática. Mas a palavra paz em hebraico quer dizer shalom. Paz em hebraico não quer dizer ausência de conflitos. Paz em hebraico quer dizer prosperidade. Mas também não é essa prosperidade que a gente conhece, de dinheiro no bolso, valores no banco e muitas coisas materiais confortáveis. Não. Paz em hebraico quer dizer que nós não somos abalados. Quer dizer que nós somos inteiros, completos. Somos satisfeitos, plenos. E para estar pleno, estar satisfeito, não necessariamente é preciso ter ausência de conflito. É só você olhar para Jesus. Jesus estava em paz na cruz. Ele estava completo, inteiro, satisfeito, porque era este o projeto de Jesus na Terra. Este era o plano. Deus havia dito que mandaria o seu próprio Filho, que mandaria o Salvador. O Deus amoroso tomou o nosso lugar como sacrifício, deu do seu próprio sangue, foi sacrifício aceitável a Deus, por isso não precisamos mais sacrificar. Por isso não precisamos mais de um mediador como sacerdote. Por isso precisamos do próprio Deus ressurreto. Portanto, morte parecia uma porta fechada no capítulo da vida de alguém, mas na de Jesus não foi. Então, Jesus não tem problemas. Ele não tem limites. Porta não é limite. Morte não é limite, porque ele oferece a vida eterna com ele. Essa é a diferença. Então, Jesus diz: paz seja convosco. Ele está dizendo: eu estou lançando sobre vocês um relacionamento inabalável, uma plenitude, uma serenidade interna. Porque com Deus tudo começa de dentro para fora. É do nosso interior, porque ele tudo vê. A Bíblia diz que ele olha sobre toda a terra, que ele prescruta, ele sonda o nosso interior. E antes que as palavras venham à nossa boca, ele já conhece o nosso pensamento. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. E Jesus na terra sabia muito bem que aqueles discípulos estavam de portas fechadas, impactados, com medo da pressão que o grupo de judeus que não havia entendido que Jesus era Senhor e Salvador, o Messias, o verdadeiro Messias, pressionava, então, aqueles que seguiam a Jesus. E eles estavam, então, com ameaças de morte, inclusive, né? Porque era para acabar com aquele grupo que se levantava. Assim, a gente observa que Shalom, que a paz de Jesus convosco, não é coisa pequena. E essa paz que Jesus disse para os discípulos, ele não disse apenas para os discípulos, ele disse para mim e para você. Ele disse a partir daqueles discípulos. Lancem. E essa missão foi muito fácil, essa missão foi entendida. Jesus deu a seguinte ordem para os seus discípulos, né? Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai. E tudo que ele ensinou, ele disse que deveríamos praticar uns com os outros. Então, nesse momento, na conversa, quando Jesus chega, paz seja convosco, Jesus está preocupado com o quê? Em tranquilizá-los. Ou seja, vocês são inabaláveis, vocês são inteiros, vocês têm o necessário. Eu estou aqui com vocês, ou seja, vocês estão numa relação resolvida para com Deus. Paz, shalom. Mas a cidade não estava em paz. Havia esse clima de perturbação.
Então, eu quero dizer, trazendo para hoje, que também a gente vê que o mundo está assustado com o Covid. E não é sem razão. Mas eu e você podemos ter a mesma paz, a paz de Jesus na nossa vida. Esse momento inabalável, apesar dos conflitos na Terra. Mas no meu interior e no seu, é possível termos esta paz que Jesus, com a sua presença. Aí você pode dizer, mas Jesus fisicamente não está no nosso meio. É verdade. Jesus não está fisicamente porque ele está todo o tempo conosco, através da invocação do seu próprio nome, do Espírito Santo. Porque presencialmente talvez ele tivesse que estar aqui ou estar lá. Mas espiritualmente Jesus está pleno em todo lugar. É por isso que eu e você, onde você está me ouvindo agora nesse vídeo, e onde eu aqui, onde estou, Jesus está. Porque Jesus é integral, ele é pleno, ele é onipresente, ele pode estar em todo lugar. Então, essa paz que Jesus lançou e disse, paz seja convosco, fez com que os discípulos ficassem alegres. Diz o texto bíblico, né? Que então, quando Jesus disse isso, ali no verso 20, diz assim, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e mostrou o lado ferido, e os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Não foi uma cena ruim. Olhar para Jesus agora e ver Jesus inteiro, com as cicatrizes, era ele mesmo. Não havia dúvida disso. As mãos, o lado ferido. E Jesus ali falando com eles, ressurreição, é real. Muita alegria. Ou seja, Jesus mostrou, Jesus curou aquela imagem impactante da cruz com a sua presença ressurreta ali. Jesus mostrou o final do processo. Não foi um corpo deteriorado, foi um corpo glorificado, foi um corpo com cicatrizes disponível para prosseguir. Essa é outra lição que a gente precisa. Algumas vezes a gente passa umas experiências muito ruins na nossa vida, que nos impactam, que parecem que não vão sair mais da nossa mente, que nos trancam dentro de casa. Síndrome do pânico é isso, né? A gente não consegue ter mais ousadia de sair e prosseguir a nossa vida. Mas Jesus, ele se apresenta e ele se mostra. E quando Jesus se mostra, a gente consegue ver até a mesma situação. E muitas vezes nada mudou, mas o nosso interior mudou, a nossa disposição mudou, as nossas feridas podem ser cicatrizadas através do nome exclusivo de Jesus, sejam elas internas ou externas. E nesse momento, Jesus diz, Pai, seja convosco de novo. Agora, esses discípulos não estavam mais impactados de tristeza, eles estavam impactados com a presença de Jesus, né? Sobrenatural ali no meio deles. Não é todo dia que a gente encontra um ressurreto que venceu a morte de crueldade da cruz de volta, né? Mobilizou a cidade, todo mundo ficou entristecido, e agora eles têm a oportunidade, sabe? Agora, eles ainda estavam no impacto, mas da alegria. Quantas vezes a gente se perde, ou a gente continua impactado, ou por tristeza ou por alegria, né? Tem gente que se alegra tanto que esquece até de voltar à realidade, né? Fica vivendo eternamente os momentos de glória. Sabe aquelas pessoas que só falam que eu, né, fui Miss Brasil, lá em 1940, né? É um negócio meio assim, né? A gente se perde tanto no muito quanto no pouco. E Jesus disse, paz seja convosco de novo. Quantas vezes eu e você precisarmos que Jesus diga para nós, ele diz, ele deixou a sua palavra escrita, a Bíblia. E a Bíblia está à nossa disposição, com todas as suas promessas, com todas as suas experiências, com todos os seus conselhos e com todos os seus princípios. Leia a Bíblia, você verá a palavra de Deus viva dentro da tua realidade hoje ainda. Então, naquele momento ali, Jesus soprou sobre eles. E então,
Jesus disse, recebei o Espírito Santo, ou seja, este entendimento espiritual. Você tem dificuldade para compreender os movimentos de Deus na sua vida, os projetos de Deus, os planos de Deus, os desejos de Deus, os caminhos diferentes que acontecem com você? Não se preocupe, não procure por aí. Pergunte ao próprio Deus, porque Ele é que é o dono dos projetos e dos caminhos e das circunstâncias que são criadas para você. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, então só existe um. Tudo que parece muito confuso e vários, eu quero te dizer que se você pedir ao Senhor para Ele te mostrar, Ele vai te mostrar. Que os caminhos parecem tortos, às vezes enrolados, mas é um só. É um projeto só. É um plano só que Deus tem para mim e para você. E esse plano é o Espírito Santo, o nosso professor, o nosso guia, que nos faz andar, que nos traz a luz para enxergarmos a saída, os próximos passos, o movimento que devemos fazer. Jesus, então, sopra entendimento sobre eles. Soprar é muito importante, né? Porque a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, Deus soprou vida sobre eles. E hoje, com o que a gente está vendo aí, né? Essa pandemia, soprar e respirar é muito importante, né? Como é importante. Mas quando Jesus sopra, ele não está soprando apenas oxigênio. Ele está soprando sobre o nosso interior vida. Talvez você tenha até muito oxigênio, nenhum problema respiratório, mas você tenha dificuldade de aspirar a verdade. A gente vive num mundo com tanta corrupção, né? Talvez você tenha dificuldade de trazer para o interior aquilo que talvez você fale para muita gente. Fique bem, bom dia, boa tarde, feliz ano novo. Agora, recentemente, a gente falou isso, né? Feliz Natal. Talvez eu e você tenhamos alguma dificuldade com algumas coisas que a gente diz, até socialmente. Mas, quando Jesus sopra sobre a nossa vida, ele sopra verdade, ele sopra autenticidade, ele sopra dinamismo, ânimo, ele sopra a presença dele, ele sopra a vida dele sobre nós. É por isso que, a partir daí, a gente recebe ânimo. Mas eu não sei onde é que eu vou arranjar ânimo. Você não precisa arranjar ânimo. Use o ânimo do Senhor sobre a sua vida. Mas eu não sei onde é que eu vou arranjar disposição. Você não precisa arranjar disposição. Use a disposição de Cristo sobre a sua vida. Olha que diferença, né? Aqueles discípulos precisavam de ousadia para levar ao mundo essa experiência, para levar ao mundo esse projeto divino da morte e ressurreição de Jesus por todos nós. De que adianta Jesus ter morrido lá se no mundo não souber que Jesus fez isso pelo mundo? Então, nesse caso, os discípulos tinham uma missão importante. Eles foram treinados por 3 anos. E agora, eles precisavam levar a palavra, anunciar aquilo que Cristo ensinou e falou no particular, de noite, de dia, nas atividades, os milagres, que tudo isso não tinha ficado no passado e nem com 12 pessoas. Tudo isso está à nossa disposição, pelo poder do Espírito Santo, disponível a cada um de nós, através, única e exclusivamente, do nome de Jesus. Reconhecendo que ele morreu, que ele ressuscitou, vivo está, que através dele nós podemos nos mover e podemos usufruir da comunhão com Deus. Era isso que os discípulos precisavam fazer. Mas sabe o que acontece? Eles precisaram daquele impulso. E 8 dias depois, Jesus volta. 8 dias depois. Quando Jesus volta, Jesus está agora com um grupo completo, porque o primeiro grupo estavam lá apenas 10 pessoas. Judas
já era morto, 10 dos discípulos estavam lá, mas Tomé, o discípulo Tomé não estava fora. Então, algum deles não estava no grupo. E Jesus não perde ninguém. Ainda que a gente se perca, ou a gente até se afaste, Jesus não abre mão. E esse discípulo Tomé, 8 dias depois, estava de volta. E quando ele encontrou aquele grupo alegre, animado, né, dizendo agora para eles aqui, mas esse grupo está como? Ele está trancado dentro de casa. 8 dias depois, esse grupo novamente se encontra trancado. Havia ânimo, havia disposição, havia alegria, mas ainda não tinham se impulsionado para fora. Sabe, quando Jesus nos cura, quando Jesus nos anima, quando Jesus nos abençoa, não é para ficar conosco, é para dividirmos, é para anunciarmos a outros, porque não somos os únicos filhos de Deus. Nós somos também filhos de Deus. E então, Jesus aparece novamente. 8 dias depois, significa no mesmo dia da semana, outra vez. Na mesma cena, portas fechadas, um grupo de discípulos, e Tomé aparece. Mas Tomé aparece reagindo mal àquela novidade que os discípulos disseram. Ele diz, aqui a gente vê isso claramente no verso 25. Os discípulos falaram para ele, vimos o Senhor. Mas Tomé disse, se eu não vir o sinal dos cravos na sua mão, e se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Sabe o que o Tomé está dizendo? Ele diz aquilo que a gente conhece, né? Eu não vi, eu não creio. Né? Só se eu apalpar. Ou seja, o que vocês estão falando parece um absurdo. É tão absurdo que só se eu apalpar, só se o meu olho ver, só se a minha mão tocar. Tomé estava dizendo que ele tinha uma incredulidade. Ele precisava de mais elementos. O testemunho dos 10 amigos, dos 10 discípulos que ali estavam, que viram todos os mesmos milagres, não era suficiente. Tomé precisava ser tratado na sua incredulidade. Mas ele teve a mesma formação, ele esteve junto com as mesmas experiências, mas dentro de Tomé havia uma incredulidade. A Bíblia diz que ele estava distante, ele não estava junto do grupo. Como é importante a gente estar em grupo, né? Jesus volta neste grupo. Jesus se apresenta neste grupo. E este grupo, agora que tem essa experiência, não é reconhecido pelo coração de Tomé. Ele diz, não, só se eu colocar. Ele coloca a visão e o toque como pontos importantes. Jesus veio a primeira vez, vem a segunda, e quando ele chega, ele imediatamente se dirige a Tomé. Ele diz, Tomé, então, põe a tua mão aqui e vê. Engraçado, né? Tomé queria ver e pôr a mão nas feridas de Jesus. E Jesus diz, põe e vê. Jesus inverte. Sabe por quê? Porque Jesus tem pressa. Incredulidade desagrada o coração de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não se move. Sem fé, a gente não está caminhando nesse movimento de crescimento espiritual. Sem fé, não é possível compreender nada. Não é ver para crer, é crer para ver. É diferente da ciência. Então, coisas espirituais não são explicadas pela ciência, muitas vezes. Não são. E a ciência, ela não é o suficiente para explicar o espiritual.
porque são de áreas diferentes. E Jesus diz, põe a tua mão. Ou seja, essa tua dificuldade, então vamos resolvê-la agora. Jesus toca na dificuldade. Ele vai direto no alvo. Algumas vezes, eu e você temos dificuldades específicas, diferentes do grupo em que a gente está, diferente da família em que nós estamos, diferente da amizade que a gente está, diferente do local onde a gente mora. A gente tem necessidades diferentes. Para Jesus, isso não é problema. A questão é com quem nós estamos falando. Porque enquanto o Tomé falou com os discípulos, muita coisa não pôde acontecer. Mas quando Jesus chegou, a questão se resolveu. Porque o problema de Tomé era com a concretude. Ele precisava tocar. E ele disse, a minha dificuldade é essa. O problema é que muitas vezes a gente tem dificuldade e a gente não fala. Muitas vezes a gente tem dificuldade e a gente não admite. Mas a primeira coisa que a gente tem que colocar, a da nossa incredulidade, da nossa dúvida, é colocar para quem resolve, para Cristo. E Jesus veio direto. E quando, então, Jesus diz isso, ele diz aqui também, ele diz assim, ó, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na ao meu lado, não sejas incrédulo, mas seja crente, ou seja, cheio de fé. E Tomé respondeu-lhe, Senhor meu e Deus meu. Ele faz uma exclamação, Senhor meu, Deus meu, ou seja, errei. O que é isso? E Jesus então diz, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Ou seja, só porque você me apalpou, só porque você está vendo, eu estou te oferecendo aqui o teu teste que você deseja, mas olha, bem-aventurado, feliz, próspero, é aquele que não viu e creu. Então, agradar a Deus é crer na sua palavra. Coisas espirituais, a gente tem respostas espirituais. E quem pode dar a resposta da verdade é o dono da verdade, que é Cristo. E se nós temos uma dificuldade com a pessoa de Cristo, é importante, então, que a gente fale com ele. Eu me lembro bem de uma amiga que ela disse para mim, ela era de outra religião, ela disse assim, eu tenho uma dificuldade com a pessoa de Jesus. Eu até acho interessante o que vocês falam sobre Deus, sobre o caráter de Jesus, esse homem na terra que fez tanto bem, mas eu tenho uma dificuldade, né, de entender e reconhecer que ele é Deus. E eu disse para ela, fale com ele. Fale com Deus. Fale com Jesus, que você tem dificuldade de crer nele. Porque ele escuta, ele vê e vivo está. E ele vai te responder. A questão é se eu e você estamos abertos para ouvir a resposta. Porque tem gente que só quer falar, mas não quer ouvir a resposta. Não quer dar espaço para Jesus responder. Então, constrói um mundo de argumentos, mas não dá espaço para que ele próprio, não é se defenda, não. É para que Jesus se apresente. Você veja que Jesus não se defende com Tomé. Olha, Tomé, eu vim aqui, você que não estava aqui. Não, ele não gasta tempo com isso. Jesus simplesmente diz, você pediu? Eu estou aqui. Será que a gente pode entender que Jesus fez a vontade de Tomé? Não. É que Tomé tinha uma fé infantil, uma fé que precisava da concretude da pessoa de Jesus. Mas se ele precisava da concretude de Jesus, a hora que Jesus fisicamente se afasta ou ele não enxerga,
ele acha que não existe. É parecido com aqueles bebezinhos que tá com a mãe, né? Aí a mãe se esconde ou fica embaixo, a criança começa a chorar. É infantil. A gente precisa saber que a presença, a manifestação de Deus, ela está muito além da carne, muito além desse tempo. É eterna. Mas Deus não se importa de se fazer presente na minha vida e na sua vida. E Deus é tão autêntico e é tão real que basta a sua palavra. É por isso que Deus deixou a Bíblia. É por isso que Deus deixou as Escrituras. É por isso que ele diz que a gente deve meditar na sua palavra de noite, porque a palavra dele, ele tem palavra, ele tem dignidade, ele tem honra, honradez. Ele tem decência, ele tem caráter, ele é Deus. Então, quando nós colocamos a nossa dificuldade para Deus, ele responde. E Jesus veio, respondeu a Tomé, Tomé caiu em si e ganhou uma lição. E todos aprenderam. Bem-aventurados que não viram e creram. O que é que você não viu, mas creu? Porque a Bíblia mostra, historicamente, na própria história do povo hebreu, Deus mostrou. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, há uma galeria, ou seja, há uma relação de pessoas em tempos diferentes da história, em que Deus mostra que aqueles homens, eles não viram, mas creram. E estes homens não foram qualquer pessoa. Esses homens foram registrados historicamente na Bíblia para estimular, para inspirar a minha vida e a sua vida hoje. Eles não passaram em branco. A vida dele, a relevância da vida deles não foi apenas para o tempo que eles viveram, mas o que eles disseram, cheios do poder de Deus, fica guardado para mim e para você hoje aqui. Então, ler os poemas do rei Davi, as aventuras do rei Davi, é ler a manifestação de Deus naquele tempo do rei Davi. Olha como é diferente. E como é que está sendo a minha vida e a sua vida? Quando nós passarmos dessa terra, a qualquer hora nós podemos ir, né? Isso está bem claro nesse tempo de pandemia. Como é que as pessoas vão ler a minha vida e a sua vida? Vai ser apenas o seu nome, o seu CPF, as suas contas, não é? Os seus títulos, para esse tempo que ficou aqui como uma coisa histórica para aquele tempo, ou vai nos inspirar, vai nos mover, não pelo que somos, mas pelo que Deus colocou em nós. Esse Deus que fala, que nos nutre, esse Deus que nos alimenta, que nos impulsiona, esse Deus que nos cura, que nos liberta, esse Deus que nos dá vida. E o texto bíblico termina muito claramente. Ele diz aqui que estes escritos, ou seja, que essa experiência, todas elas foram escritas para que nós creiamos que Jesus Cristo é Salvador. Tudo isso está sendo colocado aqui, a fragilidade de Tomé, a fragilidade dos discípulos, que é a minha fragilidade e a sua fragilidade, está sendo escrita e descrita aqui, esse mover de Jesus em ouvir e responder a esses discípulos e as suas limitações, tudo isso foi colocado aqui para que nós creiamos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E ele é o Filho de Deus para que eu e você tenhamos vida hoje. Então, é uma palavra que está além daquele momento que foi revelada. Ela continua sendo revelada hoje no meu coração e no seu coração, mas para o coração que crê. Então, será que Jesus vai achar fé no meu coração e no seu coração? Será que nós estamos ouvindo esses testemunhos dos discípulos para apenas
entendermos que somos humanos ou para deixarmos a limitação da nossa humanidade na mão de Deus e receber a Jesus, Senhor e Salvador, Messias, que veio, morreu, ressuscitou, vivo está, para me dar esta vida, me dar qualidade de vida, me dar vida com o seu sopro, me dar vida eterna. Deus é um Deus de amor e de bondade. Ele cuidou dos discípulos, cuidou de Tomé e quer cuidar hoje de mim e de você. Mas é preciso que tenhamos uma atitude, que nos coloquemos diante de Jesus e deixemos na mão de Jesus as nossas limitações, crendo que o seu poder, que a sua palavra, que o seu sopro sobre a nossa vida, que o Espírito Santo sobre a nossa vida faz a diferença. Alcance essa bênção, porque, como diz o texto bíblico, é para que tenhamos vida em nome de Jesus. Não é para a vida nos meus projetos e nos meus planos, mas é para ter vida em nome de Jesus, representar o nome de Jesus e estar dentro da vida de Jesus, no nome de Jesus, com Deus. E isso começa aqui. Portanto, nós vamos usufruir da paz que Jesus falou. Nós estaremos em Jesus, dentro da paz, dentro do shalom de Deus. E aí sim, o nosso mundo é inabalável. A nossa paz independe do que está acontecendo do lado de fora. Porque Jesus primeiro trata por dentro. Lembra do que Jesus falou? Põe a mão aqui e vê. Jesus começa por dentro. É por dentro com a sinceridade, com a clareza. É dizendo para Jesus, sim, Senhor, eu tenho limitações, reconhecendo os seus erros, se arrependendo. E eu quero te convidar, nesse dia, nessa noite, no horário que você está ouvindo essa gravação, que você possa agora, com sinceridade, se colocar diante de Jesus, se arrepender dos seus erros, dos seus limites, das suas ações, e pedir perdão ao Senhor e receber dele o perdão, receber dele a força para ter vida eterna no nome dele, em nome dele, com Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu és Deus que tem olhado para cada um de nós, o Senhor trata de nós, o Senhor cuida, e o Senhor cuida por dentro. Então, ajuda-nos, Senhor, a também olharmos para dentro de nós, sonda o nosso coração e nos ajude a enxergar aquilo que precisamos nos arrepender, deixar em tuas mãos, confiar, ter fé, crer que essa palavra que está escrita é suficiente, porque ela é no nome de Jesus. Senhor, de uma vez por todas, Senhor, confiarmos plenamente que o Senhor é o único Senhor, Salvador, Deus amado, que nos colocou em comunhão com Deus, nos livrou de toda dificuldade, e agora temos a paz, em paz com Deus, por causa do nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, ouve agora as orações, as necessidades, o coração do nosso ouvinte também. E em nome de Jesus, ajuda, Senhor, para que possamos ter fé. Senhor, eu quero te pedir que a tua fé seja derramada nos corações daquele que agora, nessa hora, concorda comigo que o Senhor é Jesus, que o Senhor é Deus, que Jesus é Filho de Deus e é o único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora a tua paz. Nós te pedimos esse privilégio de crermos plenamente e de termos vida em nome de Jesus. Tu és Deus de vida, e todo aquele que agora está sentindo desistência, vontade de desistir, e acha que não tem jeito, que o Senhor faça um milagre. Que o Senhor venha transformando vida, motivando, tratando, cuidando, dando equilíbrio, que essa paz
torne a vida desse irmão e dessa irmã inabalável. A tua paz. É no nome exclusivo de Jesus que nós oramos. Amém.